trabalho com gestão educacional há muito tempo. O que eu quero dizer para vocês é que foi estabelecido pelo professor Marcelo esse diferencial no curso áureo, onde nós vamos ter um aconselhamento e uma mentoria para a profissão de vocês. Não só para que curso vocês querem ir, mas que tipo de universidade é adequada para vocês, que tipo de trabalho e o que a gente chama o mapa da carreira. Então, isso a gente tem palestra, tem atendimento individual, e aí, depois, quando vocês estiverem matriculados, vocês vão entender melhor como funciona. Tá bom? Com a palavra. Vamos lá, Tiago. Então, Marcelo, agradeço novamente o convite, né, do curso Áureo de Ipanema. Você que está estudando para vestibular, preparando para o concurso, procura o curso lá que vai te dar uma orientação legal, além do ótimo conhecimento, a questão da orientação vocacional também é importante. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre o período Vargas, né? Vou fazer meio que um se vira nos 30, falar aqui de 40 a 50 minutos, tentando fazer um resumão, né, do período Vargas. E meu nome é Thiago Morelli, né? Sou doutor em História pela UF, historiador do Arquivo Nacional. Tenho um grupo de pesquisa no CNPq sobre o período Vargas. Já escrevi 2 livros sozinho, organizei mais um, tem mais 2 para sair agora em outubro desse ano, justamente sobre os 90 anos do período Vargas. Já escrevi mais de 10 capítulos de artigos sobre o tema, né? Não só aqui no Brasil, mas também já em outros países. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é algumas dicas para quem vai fazer vestibular, que é o seguinte, né? Quando você vai estudar para qualquer período, basicamente no vestibular eles perguntam causa, consequência, né? Primeiro a causa ou consequência ou significado daquele período. Então, sempre que você for estudar alguma coisa relacionada à história, né? Ciências humanas em geral, no Enem também, que mistura história, sociologia, filosofia, né? Você sempre faz essa vinculação de, quando você vai estudar determinado fato histórico, qual a causa que levou aquilo a acontecer, qual é a consequência daquilo, né, para a sociedade, e qual a importância daquilo, ou seja, qual é o significado daquele fato histórico, né? E algumas dicas para quem for fazer prova também, que eu sempre gosto no início da aula de comentar brevemente, em 1, 2 minutos. Prova múltipla escolha. Prova múltipla escolha, você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente, quando vier um texto muito grande para você ler, o ideal é primeiro você ler a pergunta, o que ele está perguntando, depois você vai ler o texto, entendeu? E muitas vezes o estudante perde muito tempo lendo um texto imenso, lendo seja um gráfico, seja uma caricatura, seja enfim. Depois ele vai para a pergunta, se remete ao texto, ele volta e lê de novo. Então, uma dica que eu dou para vocês, sempre você primeiro olha a pergunta e depois você vai para o texto para iniciar a leitura. Tá? É uma forma de você poupar tempo, porque muitas vezes na prova objetiva você tem pouco tempo, né? Ainda mais o Enem aí, a gente tem uma média ali de 4 minutos por questão, se tanto, para você fazer, né? E a questão discursiva, também tomar muito cuidado com isso, principalmente com o verbo, que ele está colocando a questão analise, cite, né? Quando cite 2 causas, já é uma resposta mais sucinta. Analise, já para analisar, já é uma resposta mais longa que ele espera de você. Então, tomar alguns cuidados em relação a essas provas, algumas dicas que eu dou em relação a isso. Atenção também para responder absolutamente o que está sendo perguntado na questão. E existem algumas pegadinhas que a gente vê. Por exemplo, ele faz uma pergunta: qual é a relação da Segunda Guerra Mundial com o final do governo Vargas? E uma das alternativas, A, B, C, D, E, uma das alternativas fala o seguinte: Vargas chegou ao poder em 1930. Isso é verdade? É verdade, mas não responde ao que está sendo perguntado. Então, são só algumas dicas que eu dou aqui para vocês, né? Os estudantes, todo mundo está fazendo concurso, vai ficar bastante atento em relação a isso. E agora vamos partir para a gente não perder tempo, né? Para a gente iniciar esse resumo aqui sobre o período Vargas. O período Vargas é um período de muitas mudanças, muitas transformações, né, na história do Brasil. É marcado como um período de modernização da indústria nacional, de uma série de fatos históricos. Vamos lembrar aqui que o Vargas, né, cunhou, durante o seu governo, o termo República Velha para se referir ao que veio antes. Então, por que alguém se refere ao que veio antes como República Velha?
porque ele quer se marcar, né, marcar aquele momento como um momento novo, né, como um momento em que iniciou-se um novo período da história do Brasil. Tá? Então, o objetivo de Vargas era muito conseguir deixar sua marca na história, e ele acabou conseguindo. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso, vocês vão entender por quê. O período Vargas é tão importante, né, para os concursos, vestibulares, de uma forma geral, o Enem, porque eu fiz uma lista aqui só para pontuar para vocês o quanto de coisas importantes que pode cair em concurso que aconteceu durante esses primeiros 15 anos, né? Eu vou me pautar aqui nos primeiros 15 anos do governo Vargas, de 30 a 45. Hoje não vai dar tempo da gente entrar no governo de 50, que aí já é uma outra história, um outro contexto, né? Fica para uma próxima aula. Então, esses 15 anos de governo Vargas, de 30 a 45, a gente teve a deposição de um presidente, em 1930, né? A chamada Revolução de 30. A gente vai ter uma guerra civil, que foi a Guerra Civil de São Paulo, né? A chamada Revolução Constitucionalista, de 32. A gente vai ter a criação do voto feminino, do voto secreto, criação da justiça eleitoral. Nesse período vai acontecer uma Assembleia Nacional Constituinte em 33, duas constituições, uma em 34, outra em 37, surgimento de um grupo fascista, que vai ser a Ação Integralista Brasileira, né, os integralistas, uma frente antifascista, que é a Aliança Nacional Libertadora, ou seja, só para vocês terem ideia da quantidade de coisas, uma insurreição comunista em 35, uma insurreição fascista em 38, uma guerra que o Brasil vai participar. Então, olha a quantidade de acontecimentos, de informações que podem cair em concurso. Né? Sem contar as leis trabalhistas, a ditadura de 37, a chamada Marcha para o Oeste, né? O governo Vargas tentando ocupar o território brasileiro, mudanças no carnaval, a oficialização do carnaval, mudanças culturais no teatro, no cinema, a criação do Ministério da Aeronáutica. Então, só pontuar aqui, falei aqui para vocês 18, 19, 20 itens, mais ou menos, para vocês verem a importância desse período. Então, para a gente começar, a gente tem que entender o contexto em que Vargas chegou ao poder, tá, gente? Então, a gente tem a crise de 29, né? Nessa crise de 29, abala as estruturas no mundo todo, tem uma crise econômica. Ao mesmo tempo que acontece uma crise econômica, existe uma crise política no Brasil, né? O rompimento ali de dois estados muito fortes, que vai ser Minas e São Paulo. Só que esse rompimento já tinha se dado em outros momentos durante a Primeira República. Só que nesse momento, em 1930, né, esse embate entre Minas e São Paulo tem um novo ingrediente aí, que é um ingrediente armado, que é o braço armado do tenentismo. O tenentismo vai ser fundamental para acontecer, né, o golpe ou a Revolução de 30, em que Getúlio Vargas depõe o presidente Washington Luiz, antes de Júlio Prestes, que tinha sido presidente eleito, né, tinha vencido a eleição contra o próprio Vargas. Antes do Júlio Prestes assumir, o Vargas toma o poder e se inicia esse novo período na história do Brasil. Um ponto importante também que a gente vai ter ao longo da década de 20, né, muita insatisfação. As revoltas tenentistas vão mostrar muita insatisfação em relação ao status quo da Primeira República. E um outro fator também vai ser importante para a gente entender a relação que o Vargas vai ter com os trabalhadores nos anos 30, que é a mobilização dos trabalhadores a partir da Revolução Russa. Né? Em 1917, vai ter a Revolução Socialista na Rússia, isso vai impactar o mundo todo. Aqui no Brasil, vai surgir o Partido Comunista Brasileiro em 1922, e vai haver uma mobilização muito grande do operariado no mundo todo e também no Brasil, né, pedindo seus direitos, pedindo melhores condições de trabalho e sempre ameaçando, né, fazer uma revolução como a que aconteceu na Rússia em 1917. A gente vai ter, inclusive, a visita aqui em 1925 do diretor da Organização Internacional do Trabalho, que é o Albert Thomas. Ele vem aqui no Brasil e conversa com o governo brasileiro falando para flexibilizar as relações de trabalho, criar as leis trabalhistas, né, para poder impedir que haja uma insatisfação tão grande dos trabalhadores que leve a uma revolução como aconteceu na Rússia. Então, quando o Vargas chega no poder em 30, ele já tinha na mente essa ideia de fazer uma reforma nas relações trabalhistas. E isso ele vai levar adiante. Né? Então, o período Vargas, ele é dividido e cobrado nos concursos, de uma forma geral, né, esses primeiros 15 anos, em 3 períodos. E de 1930 até 1934, a gente vai ter o chamado governo provisório,
que é quando o Vargas assume, suspende a Constituição de 1891 e fica governando de forma ditatorial. Aí, em 34, é criada uma Constituição, né, a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma Constituição democrática. As pessoas votaram, elegeram deputados que prepararam, construíram a Constituição de 34. Aí se inicia um novo período, que é o chamado governo constitucional. Então, a gente tem de 30 até 34, chamado governo provisório, quando Vargas assume e governa ditatorialmente. 34 até 37, governo constitucional, quando funciona essa Constituição de 34. E a partir de 37 até 45, a gente vai ter, né, o chamado Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, que é quando a Constituição de 34 ela é cancelada e é imposta uma Constituição, né, escrita pelo Francisco Campos, aliado do Vargas, que é uma Constituição já inspirada muito nas autoritárias da Europa, principalmente na da Itália e na da Polônia. Não é à toa que ela ganha o apelido de polaca. Tem muitas características na Constituição que parecem muito com a Constituição autoritária da Polônia. Então, a gente vai ter, iniciando aqui, governo provisório, o primeiro tema que eu vou falar para vocês, o primeiro dessas três partes. Tá? O primeiro momento de grande importância no governo provisório, né, o Vargas assume, ele suspende a Constituição de 1891, ele nomeia interventores para os estados. O que é interventores? Ele tira os governadores eleitos e coloca pessoas indicadas por ele, sem voto popular. Ele escolhe quem vai ser o governador de cada estado, né? São chamados interventores federais. Como aconteceu recentemente, há pouco tempo aqui, o Rio de Janeiro sofreu uma intervenção federal por causa da violência, uns 2, 3 anos atrás, só que foi mantido, na época, o Pezão como governador e mais um general para ajudá-lo na tarefa de combate ao crime. Então, intervenção federal é quando o governo interfere no Estado e coloca alguém para governar esse Estado. E ele faz a primeira grande modificação em 1932, que vai ser a criação do chamado Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral ele traz 3 características aí que podem perguntar nos concursos, tá, gente? Às vezes pergunta, cite 2 características do Código Eleitoral de 32. Por que o Código Eleitoral de 32 é importante? Né, no caso de uma prova discursiva, para você responder. Então, o primeiro ponto, tem vários pontos importantes, mas os que caem mais na prova, para a gente ficar no nosso resumão aqui, né, os 3 fundamentais, é a criação do voto secreto, que vai ser um golpe naquele coronelismo que existia na Primeira República. Lembra dos estudos de vocês que na época da Primeira República o voto era aberto, o cidadão chegava lá e falava, vou votar no Bolsonaro, no Lula, na Dilma, no Ciro Gomes, enfim. Ele chegava e falava o nome do candidato dele. E todo mundo escutava, então ele era muito pressionado pelos coronéis que ele votasse no candidato do coronel, ou às vezes no próprio coronel, quando o coronel era candidato. Então havia uma pressão muito grande sobre as pessoas na Primeira República. Então, o Vargas, interessado em quebrar essa força do coronelismo, ele cria o voto secreto. Tá? Ao mesmo tempo, também para acabar com as fraudes que aconteciam pelas oligarquias, né, por essa elite que governou durante quase 40 anos na Primeira República, ele cria a justiça eleitoral. Então, em 32, com o Código Eleitoral, além do Código do voto secreto, é criada a justiça eleitoral. E também nesse código é criado o voto feminino. Então, esses são os 3 pontos mais fundamentais. Depois, esses 3 pontos vão ser confirmados pela Constituição de 34. Tá? Aí vai ser constitucional esses 3 pontos que já tinham sido antecipados 2 anos antes, em 1932, com o Código Eleitoral. Então, o que vai acontecer no mesmo ano, né, depois de 2 anos que o Vargas já estava governando por decretos, né, como um ditador, não existia Congresso Nacional, o Vargas governava a partir de 30. A partir do momento que ele suspendeu a Constituição apenas por decretos, São Paulo vai partir contra o governo Vargas. Quais são as causas que vão levar à chamada Revolução ou Revolta Constitucionalista de São Paulo? Oficialmente, a justificativa é que São Paulo queria a criação de uma Constituição, que era contra uma ditadura do Vargas, queria que o Vargas criasse uma nova Constituição.